falando daquilo. E ele me falou algumas coisas aqui sobre o bom de Deus. E talvez nesta noite a gente venha falar apenas a parte A do que o Espírito Santo de Deus passou para o meu coração. Amém? Amém. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia Sagrada sentado mesmo. Esteja sentado mesmo. Gênesis capítulo número 1, né? No que tange a palavra, no capítulo 1, versículo 1, que está escrito aí, Gênesis capítulo 1, versículos de número 1, que está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde da manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou a expansão céu, e a tarde e a manhã do dia segundo. Amém? Amém. Aqui nós entendemos algo muito importante sobre a criação de Deus. Como Deus fez a eleição para criar tudo que já está existindo na face do mundo que nós estamos vivendo. E no versículo de número 12, a Bíblia, lá na parte C, diz: e viu Deus que era bom. Amém? Amém. Todas as suas criações, a Bíblia, Deus selou a palavra: e viu Deus que era bom. Aleluia. Bom para quem? Porque para quem é bom, visto que Deus, Criador de todas as coisas, está no seu mundo habitável. Deus não é um Deus a partir da criação. Ele é um Deus antes da criação. Amém? Amém. Deus não é um Deus que depende daquilo que criou para ser Deus. Ele é Deus por excelência. Agora é interessante entender que as trevas e a luz, para Deus, são as mesmas coisas. Para quem então Deus está criando essas coisas de forma tão bem regulada e registrada como está? Há alguém no futuro que vai depender deste bom de Deus criado por Ele próprio. Amém? Amém. Então Deus não está fazendo todas as coisas em boa ordem para Ele. Ele está criando para um ser que ainda há de vir. E por isso a criação de Deus é perfeita. E a harmonia da criação é perfeita. Agora, é interessante entender que existe milhões e milhões e milhares de planetas sobre muitas outras galáxias, né? E quando nós olhamos todas essas criações criadas por Deus na sua expansão celestial, parece até inacreditável Deus, né, eleger a Terra dentre o nosso sistema solar, que eu acredito que a Terra
talvez seja o menor dos planetas já criado. E aí a gente, olhando para isso, você pensa, por que Deus elegeu a Terra? Eu tenho para mim que Deus elegeu a Terra não por a Terra ter algumas propriedades importantes. Ele elege a Terra porque existe um ser importante sobre ela. Amém? Amém. Quem elege a Terra como o ápice da criação para nós seres humanos é o próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Entenda, debaixo dos pés daquele a quem movia, não poderia haver esterilidade. Tem que haver vida. Aleluia. Quem elege a terra, para que a terra pudesse ser hoje, né? O viveiro da criação não é Deus, mas o próprio Espírito de Deus. Aleluia. Se ele tivesse, exemplo, se movimentado sobre Marte, nós seríamos de lá. Se ele tivesse movimentado sobre Saturno, Urano, Plutão, qualquer um dos outros, da qual nós ainda conhecemos mais perto, até de Mercúrio, que diz ser mais próximo do Sol segundo a ciência, nós estaríamos vivos lá. Se ele elegesse o Sol, que é forte estrela que mantém para nós, sabemos que existe muitos sóis, dizendo assim no plural, e muitas luas, e existem planetas que cabe 60 terras dentro dele. Deus poderia ter elegido essa grandeza para formarmos, mas Deus escolheu a terra através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Era ele, pastora, que moveu-se sobre a face das águas, apontando a Deus, olha, aqui é o lugar da criação. E toda a criação de Deus tem, então, uma motivação para um ser que vai estar habitando nesta criação de Deus. Visto que todas as coisas criadas por Deus, exemplo, os anjos de Deus, e com todas as suas hierarquias criadas foram para com Deus. Então, se nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós começamos a ver que todos os seres já criados por Deus, antes da criação de Deus, têm as suas funções, têm as suas lógicas, têm aquilo que eles foram feitos e para que foram criados. Amém? Tudo em boa ordem, Deus o fez. Aleluia. E eu fiquei parado aqui, orando ao Espírito Santo de Deus e tentando encaixar na minha mente que Deus fez cada ser celestial segundo aquilo propósito que Ele quis. Vou lhes dar um exemplo. Deus criou os serafins. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 6, nós lemos sobre os serafins. Lá no versículo de número 2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Esses seres criados por Deus aqui, chamado por nós de serafins, você observa que eles são seres, pastor, criados por Deus para estar em uma posição diante do trono de Deus, do séquito de Deus, das maravilhas de Deus. Esses personagens criados por Deus têm
o intuito de dizer um para com o outro, não para com aquele que está sentado, mas um para com o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, esses seres criados por Deus têm na sua lógica de criação de que o seu lugar de habitat natural seria onde? Diante do trono de Deus. Amém? Amém. Mas Deus não só criou essa categoria angelical, Deus também criou outros seres angelicais. E um deles é o querubim. Diga querubim. Querubim. Os querubins, eles são seres que, para mim, são os que guardam os grandes tesouros de Deus. Para mim, os querubins são aqueles que arrastam diante da criação de Deus todas as coisas milionárias, bilionárias, trilionárias, zilionárias de Deus, que ele fez e tem contigo. Um exemplo de um querubim seria este do capítulo 28 de Ezequiel 13, que diz assim: e estava no Éden, jardim de Deus, não o Éden que nós criamos, ou melhor dizendo, que Deus criou no mundo habitável. Éden, jardim de Deus, mundo habitável de Deus. Amém? Amém. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores e os teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Amém? Então você observa a diferença da categoria daqueles seres criados, serafins, e a diferença desses. Eu vou chegar aonde nós temos que chegar, tá? Tenha um pouquinho de paciência comigo hoje. Aqui nós encontramos nessa categoria criada por Deus, e eu não sei se são todos os querubins que têm toda esta cobertura de glória, ou se era apenas este querubim que tinha esta cobertura de glória. Amém? Amém. Não está me imposto uma revelação que todos os querubins têm esta cobertura de glória. Mas, se este tem uma cobertura de glória, certamente, talvez outros querubins, talvez tenha também uma aparência de glória igual, ou talvez inferior, por causa do nome ungido, querubim ungido. Amém? Amém. Este querubim ungido aqui, dantes era querubim ungido, hoje é Satanás, é a figura de Satanás. Ele deixa toda esta cobertura de glorificação por causa das iniquidades que Deus viu no seu coração. Portanto, eu não posso dizer para vocês se todos os querubins estão cobertos de todas essas maravilhas que aqui dizemos. Amém? Todavia, este arrasta com ele toda essa glória sobre ele. E ele agora troca toda esta glória por uma veste de iniquidade, perdendo toda esta qualificação. Então, nós temos os serafins, temos querubins, mas também temos uma outra categoria de anjos. O primeiro eu quero dizer sobre o mensageiro Gabriel. Amém? Amém. O mensageiro Gabriel, a Bíblia diz que quando ele se apresentou a Maria, ele diz: eu sou o que assisto diante de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele é um personagem importante, porque é ele quem traz para o homem a quem Deus quer a informação que Deus quer, pastora. Aleluia. E isso entra algo muito interessante, se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Daniel,
Eu vou descer daqui para baixo, porque eu queria pegar de baixo para cima, mas vamos pegar daqui para lá, que vai ficar melhor. No livro de Daniel, nós encontramos aqui uma batalha muito interessante, espiritualmente falando, que é quando o nosso irmão Daniel orou a Deus e o anjo do Senhor lhe apareceu para lhe trazer essa informação. No livro de Daniel, capítulo 9, diz: estando eu, digo, ainda falando na minha oração, o varão Gabriel que tinha visto na minha visão, no princípio veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Glória. Amém? Essa parte mostra que o nosso irmão Daniel, ele tem já um contato visível e um contato pessoal com Gabriel. Amém? Mas uma certa feita, no capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel, ele teve uma visão extraordinária de um personagem extraordinário que eu tenho para mim e não posso dizer para outro, que a visão com que ele teve, gente, foi o verdadeiro Cristo Jesus que lhe aparecera, de forma que por causa disto ele se pôs a orar para saber que revelações eram aquelas. E a Bíblia Sagrada diz que então me disse, versículo 12, não temas, Daniel, né? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante teu Deus, são ouvidas tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o príncipe da Pérsia. Agora vim para trazer e fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Diga glória a Deus por isso. Agora, nós falamos aqui de dois grupos de personagens diferentes. O primeiro, né, que é para nós aqui, Gabriel, que trouxe para ele a mensagem de Deus, mas ele foi interrompido, Eliezer. Ele não pôde passar, porque ele não é um anjo de guerra, ele é um mensageiro de Deus. A justiça dele é trazer uma mensagem de Deus. E é interessante que quando ele chega, que ele chama aqui de príncipe da Pérsia, que é Satanás nas regiões celestiais, ele ficou ali travado, ele ficou preso, por 21 dias ele ficou aprisionado. Ele é um ser espiritual, gente. Ele poderia muito bem reagir, mas não foi dado a partir da ordem de Deus que ele reagisse, mas que trouxesse uma mensagem. Diga glória. Que ordem é esta que ele detém-se aos seus inimigos e não avança? Obediência. Diga, isto é obediência. Olha que mundo espetacular é o mundo habitável de Deus. Ninguém interfere, pastora, ninguém ultrapassa limite algum. Aleluia. Talvez este príncipe da Pérsia fez isso com ele para derrubá-lo. Para destruí-lo. Mas a Bíblia Sagrada diz, sabe o que ele fez? Ele ficou ali, retido. Poderia ele talvez usar o poder, sim, mas ele não pôde usar o quê? O poder, porque uma ordem que ele ouviu dos céus, ela leva a mensagem para o meu filho. Aleluia. Não é guerra, é mensagem. Aleluia. Ainda não é guerra, não é guerra, é mensagem. É mensagem. E o que Deus fez? Ou vendo Deus, pastora, que ele não reagiu, Deus também pode ter colocado ele em quê? Em prova. Aleluia. Que excelência.
porque Deus pode provar os seus seres criados. E olha que coisa linda, a Bíblia já diz que quando ele ficou aquele tempo, então veio quem? Miguel. Diga Miguel. Que é outra parte de anjos. Amém? Que é outra parte ou categoria angelical. Este Miguel, ele é o príncipe, primeiro, né? Ele é um príncipe de guerra. Diga glória a Deus por isso. Este Miguel, no livro do Apocalipse, diz que ele veio pelejar contra o dragão. Ele e os seus anjos. Diga glória a Deus. Miguel, ele é tão honrado por Deus, que ele tem, como é que fala? Ele tem uma miríade, se assim a palavra certa, de anjos que lhe acompanham de guerra. Olha que coisa linda, pastora. Ele dá ordem e os anjos lhe obedecem, mas ele recebe ordem e ele não desacata a ordem recebida. Autoridades, diga, autoridades criadas por Deus. Amém? Esse anjo chamado Miguel, na batalha contra o dragão, a Bíblia diz que pelejou Miguel e os seus anjos e prevaleceu. Diga glória. O Eliezer um dia me despertou a visão angelical, dizendo: Pai, existem seres angelicais que têm tipo igual, mas tipo igual o poder do próprio Cristo Jesus, em poder de fala, em poder de ação. Dá-se a entender que parece que aquele personagem ali é o próprio Cristo em poder, e não o é. Que coisa linda, diga glória a Deus. Glória a Deus. Como um Deus tão poderoso desse pode repartir autoridades tão fabulosas a seres? Porque Ele é Deus, diga, porque Ele é Deus. Amém? Deus, pastora, pode delegar poderes e poderes e poderes e poderes magníficos para todos os seres criados, mas Ele continua sendo o quê? Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então aqui nós já lemos duas categorias diferenciadas, ou melhor dizendo, 4 categorias diferenciadas. A primeira, serafim; a segunda, querubim; a terceira aqui, anjos, né? Ministrantes, né? E agora falamos de Miguel, um anjo de guerra. Amém? Observa-se que todos esses anjos que eu aqui acabei de citar, eles são pessoas, eles são seres que são seres de justiça. Seres de justiça. Qualquer um desses anjos que aqui estão tem na sua categoria o senso da justiça de Deus. Eles não são toleráveis quanto a nós. A Bíblia diz que no livro, se não me falha a memória, da epístola, confirma depois para mim se é de João ou epístola de Pedro, que diz que eles bem desejaram pregar o evangelho. Gente, eu fico imaginando se um anjo de Deus descesse aqui para pregar o evangelho para mim, um pecador. E que na hora que eu pensasse na minha mente assim, esse anjo está errado. Uma espada estava colocada na minha garganta. Imaginemos. Porque a Bíblia diz que Zacarias estava no templo orando. Olha que coisa interessante. Ele estava onde? No templo orando. O personagem lhe aparecera e lhe fez o quê? Promessas, dizendo: a tua oração foi ouvida. E ele questionou. Simplesmente, pastora, questionou. E ele falou: por quanto questionaste, ficarás mudo até no nascedouro da criança. Imagina um personagem desse pregando o evangelho para nós. Aonde iríamos parar? Não. Em lugar nenhum. Ele iria nos destruir. A Bíblia diz que houve-se uma batalha e Deus deu ordem a um anjo dele, e ele desceu e matou 180.000 pessoas uma noite. Um anjo do Senhor passou no Egito e matou todos os primogênitos da terra do Egito. Então são seres criados por Deus em extrema justiça. Diga, extrema justiça. Então quando o anjo apareceu a Maria, um exemplo aqui, a Bíblia diz assim, ó: e no 6º mês, capítulo 1 de Lucas 26,
E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito, com aquelas palavras que considerava: que saudação seria esta? Disse-lhe então ao anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono, de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo. Então ele veio ser o primeiro mensageiro ao ser humano, Eliezer, que haveria de nascer sobre os seres humanos um homem, cujo seria o quê? O Filho de Deus. Olha que responsabilidade desse personagem que Deus delegou-lhe. Amém? Agora, uma coisa interessante, esse é um mensageiro. Um mensageiro é um mensageiro. Amém? Você sabia que um homem chamado Gideão ofertou um sacrifício em cima de uma pedra a um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor pegou o cajado que estava na sua mão e, tocando ele sobre aquela rocha, sobre o elemento que ali estava dado como sacrifício, tudo se queimou, virou fumaça, e ele entrou na fumaça e sumiu diante dele. Glória a Deus. Você observou uma coisa? O anjo do Senhor tinha o que na sua mão? Um cajado. Você observou que ao tocar naquele elemento, tudo se queimara, virara fumaça, e ele sumiu de diante dele com aquela fumaça, como ato de sacrifício? Um homem cujo nome era Elias estava deitado debaixo de um zimbro pedindo a morte. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe tocou com um cajado e não lhe matou. Um cajado ou um toque de um cajado de um anjo poderia fulminar, mas naquele dia o anjo se reduziu, porque não poderia feri-lo nem matá-lo, apenas despertá-lo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Olha para mim. Controle de poder. Aleluia. Glória a Deus. Os anjos têm o quê? Controles de poder. Amém? Por que estou falando isso para vocês? Porque este é um mundo habitável de Deus, onde tudo está em plena harmonia diante de Deus. E tudo que Deus foi criado, tudo que Deus criou no seu mundo habitável está o quê? Em plena harmonia. Um único ser, Eliezer, que agora vai destruir esta harmonia é Satanás, que é o querubim ungido que nós fizemos a leitura. É ele que agora, por causa dos seus intentos de iniquidade, pensa consigo assim: farei uma morada acima das nuvens, em cima de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Não era contente com tudo que Deus tinha lhe atribuído de glorificação. Então, se você abrir a Bíblia lá no livro, eu já estou terminando, no livro de Isaías, né? Deixa eu ver se, eu acho que é aqui, capítulo de número 14, versículo 12, narra a queda daquele querubim ungido.
que se desperdiçou-se diante de Deus. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias ao teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, né? E serei semelhante ao Altíssimo. O sangue de justo e poder. E contudo, levado serás ao quê? Ao inferno, o mais profundo do abismo. Está vendo? Os que te veem contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra? E que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Que aos seus cativos não deixava ir solto para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem em honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado na sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos. Olha bem, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, com o corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência do maligno não será nomeada para sempre. Olha, você vê que esses seres aqui é uma tipologia da queda de Satanás, essa leitura, que nós aqui acabamos de lê-la, e aqui nós começamos a observar o quê? Começamos a observar que ele era quem fazia estremecer as nações. Então, isso tem uma simbologia aqui de poder, Eliezer. Só que ele não soube aproveitar o que Deus lhe deu. Achou que poderia humilhar o Criador, descer níveis do Criador. Com ele também caiu uma grande quantidade de seres espirituais. Ele não caiu solitário na terra. Cristo viu a sua queda. Ele diz: e vi Satanás cair como um raio sobre a terra. Mas ele não cai só. Ele leva consigo a terça parte dos anjos. O sangue de Jesus tem poder. Uma má influência no mundo habitável de Deus. No mundo absoluto e habitável de Deus. Uma má influência. O único que pinchou, sujou, né, a criação de Deus. E o que Deus fez com ele? Precipitou-lhe o quê? Por terra. Agora observa-se, aonde será que nós podemos encontrar uma passagem que fala que Deus lhe precipitou por terra, sem ser esta que nós lemos, sem ser aquela que nós referenciamos, no livro do Apocalipse? Diz que ele foi lançado por terra. Isso não me fala a memória, é Apocalipse capítulo 12. Dá uma conferida para mim, por favor, lá. E agora eu quero falar sobre o bom de Deus, o Deus Criador. Mostrando para vocês que Deus não precisava gerar ou criar nada para ser Deus, porque no mundo absoluto dele, tudo era em quê? Criado por ele, dominado por ele. Mas Deus provém Deus o quê? Criar, né? Criar a terra. E nós vamos entender isso agora. Capítulo 12, versículo 12, diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habita na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já o quê? Tem pouco tempo. Então, hoje, o dragão, Satanás, fora feito o quê? Lançado por onde? Por terra. Versículo 13, está escrito assim:
versículo 13, está escrito assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher e a luz, que dera a luz ao varão. O que você quer falar? Versículo 9. Versículo 9, está escrito que e precipitado o grande dragão, a antiga serpente, sim, chamado o diabo, Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado por terra. Isso é mais perfeito ainda, né? E os seus anjos foram o quê? Lançados com ele. Quem são os anjos que foram lançados? Ora, os que o acompanharam, os que lhe aplaudiram. Esses seres que aqui estão aonde? Alguns soltos e outros presos em correntes. Amém? Um dia um jovem novo convertido perguntou: pastor, se eles são seres espirituais, como podem então ficarem presos? Olha que pergunta capciosa. Se colocarmos cadeias sobre eles, não se prende, porque as cadeias não conseguiram prender o endemoniado de Gadareno. Como podem prender esses seres? Falei, irmão, eles não estão presos com correntes humanas, é o poder da palavra. São seres desobedientes? São seres obedientes, mas o poder da palavra lhe aprisionaram em trevas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Onde você vê que eles estão aprisionados? Judas. Epístola de Judas, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado e não deixaram a sua própria habitação, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Está escrito. Amém? Então aqui nós observamos que esses seres que acompanhou quem? O querubim ungido que se revestia de glória e que agora se transformou num demônio, foi precipitado o quê? Eles não reservaram, né? Não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação. Observa, eles deixaram a habitação, ou seja, eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles não tiveram aqui, né, pastor Songe, o pensamento de que se desobedecer a Deus, o que seria sucedido? Então eles foram presos em prisões eternas até o dia do juízo. Quem lê Apocalipse capítulo 9 sabe que uma chave foi dada ao anjo caído, ou seja, a Satanás. Para mim aquele é Satanás, que no grego é Abaddon e no hebraico é Apolion, que significa destruidor. Foi-lhe dada uma chave e com ele abriu a boca de um poço, de um abismo, que saiu uma fumaça e que dividiu a luz do sol e a terra. E de lá, seres esquisitos saíram para ferir os homens na terra. Observa que aqueles ali, acredito que são esses aqui. Seres que nunca viram a criação de Deus. Perderam todo o seu espetáculo de glória porque estão esquisitos. Tem cauda como cauda de serpente, tem corpo como corpo de gafanhoto, tem cabelo como cabelo de mulher, rosto como de homem, boca como de leão, dentes como que de feras. Seres esquisitados, criados, perderam toda a sua lógica. Amém? Amém. Então Deus tem o seu mundo habitável, e o seu mundo habitável em harmonia. Mas Deus elegeu a terra. Diga, Deus elegeu a terra. E é interessante entender que essa eleição que Deus deu aqui à terra fez com que Deus agora viesse fazer o quê? A criação perfeita de Deus. E é interessante que tudo que Deus criou, ele ousou dizer a palavra o quê? Deus viu que era o quê? Bom. E viu Deus que era bom. Mas bom para ele? Será que Deus precisaria criar essas coisas bom para ele? Não. Não foi para ele. Bom para quem ele iria criar. Mais uma criação de Deus, no pensamento de Deus, mais uma criação, pastora, que ele iria criar, e desta vez ele iria criar seres que iriam viver nesse lugar onde ele estava gerando vida agora.
Então, a criação de Deus e o bom de Deus, ela não era para si. O bom de Deus era para quem ele iria gerar. Então, acontece que tudo que Deus fizera Deus e viu Deus que era bom. Agora, é interessante entender que quando Deus faz o homem, faz o ser humano, ele não faz o ser humano, pastor Solange, para habitar nos céus, aonde tinha já o seu mundo habitado. Ele faz os homens para habitar na terra, no lugar onde o Espírito Santo de Deus elegeu debaixo dos seus pés. Aleluia. Então, o ser humano agora, criado por Deus, é que vai degustar, vai desfrutar do bom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus bom, que Deus santo, que Deus que tinha tudo para ser glorificado, não precisaria de mim nem de você. Não precisaria criar um mundo, pastora, para ser glorificado ou reconhecido como grandeza. É por isso, gente, que a gente tem que aprender com a Bíblia, quando Deus fala assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Glória a Deus. Gente, a gente vê os homens com tanta ignorância no coração, achando que Deus depende dele para ser apresentado. Aos Romanos, a Bíblia diz que, Paulo escrevendo que a criação por si glorifica a Deus. Nos Salmos fala que uma noite sem palavra dá testemunho a outra da existência do divino. Gente, Deus fez o ser humano, não para que o ser humano, pastor Solange, viesse falar que existe um Deus. Deus já existe antes do ser humano. Todas as coisas criadas que viu Deus que era bom, era fruto para o futuro do homem. Sim. E aí o que acontece? A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, que Deus deu ao homem tudo que tinha, Deus deu ao homem domínio, diga domínio. Domínio. E aonde você vê que Deus deu ao homem domínio? Lá no livro de Gênesis capítulo 1, depois de Deus ter criado o homem, a Bíblia diz assim, versículo 28, e Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e a dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Oh glória! E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva da semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá sementes, servirão para o quê? Mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê? Muito bom. Aí você imagina Deus criando essas coisas maravilhosas, magníficas, né? Complexas ao mundo espiritual dele, Eliezer. Diferente de todos os seres já criados. Diferente de anjos. Eu fico imaginando os anjos de Deus observando a criação assim, e um olhando para o outro fazendo assim. Como se diz, olha, hein? Quando ele formou o homem do pó, o boneco, os anjos assim olhando e falando, como é que isso vai viver? Como é que isso vai ter vida? Será que ele vai ficar inanimado, deitado naquele chão? E aí eu fico imaginando, sabe o quê? Quando Deus cria, ele mesmo se surpreende a si mesmo, dizendo, muito bom, aleluia, muito bom. Sabendo Deus, Eliezer, né, segundo a sua onisciência, que tudo que fora criado naquele momento, tudo que está criado até agora, iria se diluir, iria se destruir com pouco de tempo por causa da iniquidade e da invasão do adversário. E é interessante entender essa parte. Por quê? Porque o homem
depois que ele peca e depois que ele perde toda esta essência, esta excelência de Deus, que Deus criara para ele, ele perde também o chamado domínio. Ele perdeu o domínio da criação de Deus. E tudo aquilo que era bom e que Deus falou que era muito bom, agora está danificado. Está danificado também, né, Zé, por um espaço de tempo, por um espaço de dias. Qual é o homem mais velho da Bíblia Sagrada? Alguém pode me falar a idade dele? 960 anos? 996. Não sei se é 996 ou 960 anos. Dá uma conferida para mim. Nenhum homem criado por Deus atingiu um dia de vida diante do Pai. E agora? 996. 990 69. a 69. 969. 969 anos. Nenhum deles se aproximou de um dia de Deus. Por quê? Quanto que é um dia de Deus? 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. A Bíblia diz que 1000 anos é como se fosse um dia. Aí entenda-se que nenhum homem atingiu um dia diante do Pai de vida. Agora, existe um homem que ele olhou para os seus dias e se contentou com a obra dos seus dias. Cristo, porque ele vive para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Ele ressuscitou. Amém. E a ressurreição de Jesus estabeleceu um novo mundo para aquilo que estava em desordem por causa do nosso adversário. A ressurreição de Jesus colocou em mim, homem pecador caído, domínio outra vez. Amém? Amém. Agora, o último Adão, como ele quer ser reconhecido, fez, sabe o quê? Ele fez com que nós, homens caídos, que nós estamos agora, pudéssemos ser no Cristo renovados e tornar a termos o quê? Domínio, diga domínio. Domínio. O domínio que Jesus quer nos dar, Adãos caídos como somos agora, mas renovados em Cristo Jesus, é um domínio excelente. Diga, um domínio excelente. Excelente. Nós não só dominamos agora o que está ao nosso redor aqui, fisicamente, mas também o espiritualmente. Porque ele diz que em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. Colocaremos a mão sobre enfermos e serão o quê? Curados. Chama o quê? Domínio. Pastora, a fé é poderosa e nos dá domínio excelente. Você veja que o domínio de Cristo é tanto que ele andou sobre as águas. E não só ele, fez também um pecador o quê? Andar sobre as águas. O domínio de Jesus é tão grande, tão poderoso, tão grande, tão poderoso, que o endemoniado gadareno que o Eliezer citou aqui, a Bíblia diz que todos os homens tentaram prender com cadeias, com correntes, e ele fazia o quê? Estraçalhava, quebrava, fugia. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus desceu do barco, que ele colocou a planta do pé naquela terra, o endemoniado que estava lá veio na sua sã consciência, sem demônio, prostou e adorou, mas os demônios o possuíram. Que coisa, hein? Quando os demônios possuiu, Cristo o quê? Os expulsou-lhes. Que coisa, hein, pastora Solange? Que coisa magnífica. A planta do pé de Jesus, quando colocou, os demônios que estavam nele não resistiram. Todos fugiram por um instante. Eliezer. Todos se afastaram. O homem, na sua sã consciência, correu e o adorou. Mas aí, então, os demônios o quê? Voltaram a lhe possuir. Porque demônio não adora Jesus. Não. Os demônios não adoram Jesus. Eles são rebeldes. Eles são maus.
Então, quem foi que adorou naquele momento ali? Eu tenho para mim quem adorou ali, naquele instante ali, foi o homem. E depois os demônios o possuíram. E pode isso? Ora, Nabucodonosor estava com um animal no pasto. Quando por um minuto a sua mente voltou e ele glorificou a Deus nas alturas. Naquele segundo, pastora, de raciocínio humano, ele glorificou a Deus e o exaltou. E Deus o quê? Lhe restaurou todo o seu reino e lhe devolveu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aproveite os minutos que você está na presença de Deus. Glorifique a Deus. Exalte a Deus. Dê glórias a Deus. Magnifique a Deus. Porque Ele é bom para todos. Amém. Então nós que éramos agora, estávamos submetidos à perdição e à submissão de Satanás. Nós que estávamos ali aprisionados por causa das correntes que ele tinha lançado. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O que acontecera? O Cristo ressuscitado, o que fizera agora? Ele quebrou essas correntes. Ele destruiu essas correntes. Amém? Nos libertou e nos deu hoje o quê? Novo domínio. Diga glória a Deus por isso. Por isso que a palavra do Senhor diz, se me fala a memória em Corinto, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E o que isso tem a ver com tudo que eu falei? É que Deus pegou a criatura, criada por ele, homem, caído, destruído, renovou-lhe pactos, vida, para fazer o quê? Para uni-lo agora ao seu mundo habitável. E daqui dias, uma trombeta vai zoar. E quem está crendo vai estar com ele aos ares. E seremos um como ele é um no Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus fez a criatura da terra, ou vai uni-la com a criatura celestial. Amém? Amém. Porque Deus é bom. E tudo que ele fez é o quê? Muito bom. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós estamos, num canal no YouTube. Nós pedimos para que vocês possam colaborar conosco, dando lá um like, apertando o sininho, notificando as nossas pregações, nos ajudando a espalhar o Evangelho. Se essa palavra te ensinou alguma coisa, compartilha para aquele outro, para que também possa ser um ouvinte da palavra de Deus. Amém? Então se inscreva, toca o sininho, dá um like, faz um comentário, para que a plataforma possa entender que isto é importante. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus.